Olá, Real, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Eli, boa tarde a você que nos acompanha. Real, hoje o deputado Heráclito reuniu a imprensa para um café da manhã. É verdade, como ele faz isso já com a tradição de mais de 10 anos, mas na conversa com jornalistas, ele manteve um discurso duro em relação ao governo federal, inclusive na defesa do impeachment. Em tempo real. No encontro com jornalistas, o deputado federal Heráclito Fortes voltou a atacar a presidente Dilma Rousseff e a defender o impeachment. A credibilidade da presidente Dilma foi para o ralo. Eu fico impressionado que há um ano atrás, a Dilma, que era consagrada nas urnas e que era respeitada por onde você andava, e o Piauí é o exemplo disso, hoje todo mundo quer vê-la pelas costas. Eu tive essa semana, anteontem, em Jaicós, onde ela ganhou disparada. A unanimidade é pela mudança. Porque o povo não aguenta mais o que está vendo. Corrupção de um lado, crise econômica do outro. É dose dupla e o Brasil não aguenta isso. Do outro lado, o ministro Marcelo Castro, que visitou o Piauí no final de semana, contesta as críticas da oposição ao governo no Congresso Nacional. Dou o meu apoio total e restrito à presidenta Dilma Rousseff. Por quê? Porque esse processo de impeachment não tem base legal. Quem é que diz isso? A imensa maioria dos juristas brasileiros. Ela não cometeu nenhum crime, ela não matou, ela não roubou, não apareceu conta delas em Ilhas Caimã, em Ilhas Seychelles, em Hong Kong, na Suíça. Em canto nenhum, ela não foi citada em nenhuma delação premiada da Lava Jato. Ela é uma pessoa honrada, ela é uma pessoa honesta, ela é uma pessoa que tem espírito público e não é assim. O processo de impeachment tem que ter uma causa, uma base legal, um crime de responsabilidade que obviamente a presidenta Dilma não cometeu. Aí, Elivaldo, são dois deputados, está sendo, nesse momento, o ministro Marcelo Castro e o deputado Heráclito Fortes. E dois homens de experiência lá em Brasília, na Câmara, exatamente, de muitos mandatos em posições opostas. E estamos recebendo aqui no estúdio um deputado federal também de muita experiência, o deputado Júlio César, do PSD. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, senhores e senhoras telespectadores. O senhor acompanhou aí os dois. Um quer o impeachment imediato, o outro diz que não tem motivo. O senhor fica de qual lado aí, deputado? Bom, os argumentos do deputado Marcelo são fortes. Eu sei que há desgaste no governo. A imagem do partido do PT tem diminuído substancialmente. Há escândalo, mas como bem disse o deputado Marcelo Castro, não há a pessoa da presidente envolvida em nenhum desses, ela própria. Há membros do governo que estão sendo severamente punidos, estão presos, estão pagando um preço muito grande. Ex-membros do governo e também integrantes do partido da presidente, mas ela própria, até agora, como bem disse o Marcelo Castro, não há envolvimento direto em nenhum dos escândalos que se envolveu a República do Brasil. Então, quer dizer, se a votação de caça ou não caça fosse hoje, o senhor votaria contra? Bom... Se fosse hoje? Se fosse hoje, com os argumentos de hoje, seria difícil eu votar. Agora, eu garanto que vou votar a favor ou contra, não sei, porque a decisão não é hoje, a decisão é mais na frente. Eu não sei que fato novo vai ocorrer no desenrolar do processo de impeachment. Então, nós preferimos ser mais reticentes e aguardar o desenrolar dessa investigação muito grande que é o processo de impeachment. Deputado, semana passada em Brasília, o senhor participou de um almoço político com o presidente do seu partido, Gilberto Kassab, o ex-senador João Vicente, o senador Elmano Ferrer. Muitas informações saíram daquele encontro, como, por exemplo, o interesse do partido em filiar os PTBistas, inclusive com mudanças na direção do partido. O senhor é o presidente da legenda no Estado. O que aconteceu, de fato, nesse almoço?
O desejo de receber uma liderança como João Vicente, como Elmano e alguns deputados federais e estaduais do partido, alguns prefeitos, todo partido quer. Eu quero, já venho conversando há muito tempo com os dois e com outros deputados federais do partido, mas a mudança de comando não foi tratado. Foi tratado a vinda dele e a possibilidade dele ter prioridade em querendo disputar um cargo majoritário, seja disponibilizado como em 2018. opção... Em 2018. Como alternativa dessas lideranças que são muito importantes aqui para o Piauí, que poderão vir do PTB, como outras que estão conversando conosco de outros partidos. Além do ex-senador João Vicente, também o senador Elmano. Ele estava, inclusive, no almoço. Uhum. Agora eles vêm para somar, mas o senhor permanecerá no comando? No comando. Não ficou. É bom que se diga que não foi batido o martelo. Não. Eu não estou afirmando que eles virão. A conversa foi boa, foi de muita esperança, mas não estou aqui dizer que eles já fecharam, que virão para o partido. Mas se vierem, o senhor permanece no comando? No comando. E a vinda deles pode modificar o projeto para a prefeitura no ano que vem? Até agora, o doutor Pessoa esteve aqui semana passada, ele tem as garantias do senhor que ele é o candidato. Tem a garantia minha, tem a garantia do presidente nacional, com quem nós já estivemos, e ele sempre me fez uma carta, e eu assinei, conversei muito com ele. Ele bota lá as condições, se eu tiver as condições necessárias para uma disputa, eu gostaria de ser, e nós garantimos isso. Mas ele botou um se, ele é que vai avaliar no momento certo esta garantia, essas condições. A decisão é dele. A decisão é dele. Se a decisão é dele, então ele é candidato. Elivaldo, eu estou errado? Se a decisão é do doutor Pessoa, ele é candidato. É candidato, e a disposição dele é total. 100% de ser candidato. 100%. No PSD ou em outra legenda? Não, mas já que o presidente do partido está dizendo que a decisão é dele, então ele vai ser candidato. Pelo PSD? Pelo PSD, claro. Não tem por que sair, se ele tem a garantia do presidente. É verdade, mas ele ficou de fazer uma avaliação mais próximo para as condições necessárias, a avaliação é subjetiva, é dele. Então, por exemplo, isso significa que o PSD que tem o vice-prefeito Rony Lustosa, ele não permanece candidato a vice. E segundo, que também o partido entregará à Secretaria Municipal da Juventude. Claro, na hora que for definido, se nós formos concorrentes do atual prefeito, claro que nós temos que fazer. Por enquanto, são pretensas candidaturas de avaliação, como ele próprio disse na carta que nos mandou. Deputado, vai pegar no Congresso Nacional no próximo ano esse debate sobre a recriação da CPMF. E o senhor tem uma proposta alternativa, que proposta é essa? Bom, a CPMF, do jeito que o governo propôs, eu acho que não passa. O governo propôs 0,20 somente para o governo federal. E nós sabemos que todos os estados, todos os municípios estão quebrados. E mais, não isentou ninguém. Então eu tenho uma proposta que eu ia apresentar uma PEC, vou desistir de apresentar, prefiro apresentar uma emenda à própria PEC do governo, que já está em tramitação no Congresso, para primeiro isentar aqueles mais pobres, aqueles que têm um limite de isenção do imposto de renda. Quanto é que dá? Dá mais de 60 milhões de pessoas excluídas do CPMF. Não é possível que a qualquer que seja a movimentação, qualquer que seja o assalariado ou não, mas que passe pelo banco, ele pague CPMF. Então, isso nós vamos excluir logo os pobres do Brasil. Segundo, é dividir com estados e municípios. Se a União está quebrada, precisa de um ajuste fiscal, os estados também estão. Os estados é um reflexo. Mas o pior de tudo são os municípios, onde estão os problemas, onde estão as soluções do povo brasileiro e está mais ligado
a esses problemas e a essas soluções. Então, qual é a nossa proposta? É que a União fique com 51% somente, os estados 21,5%, que é o que eles têm no IPI, do Imposto de Renda, que compõe o Fundo de Participação dos Estados do Brasil. Os municípios ficariam com 24,5%, que é o que os municípios têm do IPI, do Imposto de Renda, que constitui o Fundo de Participação dos Municípios do Brasil, e nós destinaríamos 3%, que pertence aos fundos regionais, para fortalecer os organismos regionais. Quais são os organismos regionais? O DENOPS está liquidado. A SUDENE, que deixou de prestar grande serviço, está deixando de prestar por absoluta falta de dinheiro. E também a Codevasf. Eu mostrei, inclusive, este projeto ao Felipe, que ele, inclusive, me ajudou a fazer esse compartilhamento. Ele acha fantástica essa divisão, porque fortalece os organismos regionais, dá um percentual de aplicação deste dinheiro que vai ser constitucional para aplicar um percentual em cada estado e não privilegiar exageradamente, por exemplo, Ceará e Pernambuco, e também dividir com o estado e município. Aí você pergunta, o que vai representar para o estado? Senhores prefeitos, saiu agora um ex-prefeito que foi afastado, deve voltar, e ele sabe o que representa o 1%. 1% entrou na conta agora dia 9 de dezembro, um projeto meu. O prefeito que recebeu menos foi 238 brutos. Pois este percentual que vai pertencer aos municípios vai representar senhores prefeitos e quem está me ouvindo de cada município do Piauí e do Brasil. 6 vezes 1%. 6 vezes 1%. Então, o município do Piauí que vai receber menos, vai receber 1,5 milhão, que é o 0,6. Eu quero agradecer o deputado pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Muito obrigado e boa tarde.